Você vai ver agora as principais notícias que estão em pauta na saúde. O Ministério da Saúde lança um novo edital para o programa Mais Médicos. Mais de 8.000 vagas estão sendo oferecidas. Um estudo inédito avalia a saúde dos idosos brasileiros e revela que 75% utilizam exclusivamente os serviços do SUS. Isso também é decorrente, da implantação, de políticas bem-sucedidas de proteção social, o que inclui assistência social, previdência social. E você vai ver ainda uma nova plataforma que discute os impactos das novas tecnologias na prática médica. O site acaba de ser lançado pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Esses e outros assuntos estão em pauta na saúde. A gente começa o programa de hoje falando sobre o Mais Médicos. O Ministério da Saúde divulgou um edital para a convocação de mais de 8.000 vagas para o programa. A medida emergencial está sendo tomada após a saída dos médicos cubanos, que eram contratados através da cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. As vagas são para atuação em 2.824 municípios e 34 distritos sanitários especiais indígenas. A oferta de vagas para o programa Mais Médicos é uma medida emergencial tomada pelo governo brasileiro imediatamente após a saída dos médicos cubanos do país. Em entrevista coletiva, o Ministério da Saúde esclareceu que a decisão de sair da cooperação, feita através da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, foi do governo cubano. Por isso, foram abertas 8.517 vagas para médicos atuarem em 2.824 municípios e 34 distritos sanitários especiais indígenas. O início das atividades está previsto para 3 de dezembro. O que vai acontecer que é novo? Vai acontecer que essa disponibilidade de vagas, vamos dizer que numa cidade brasileira, tenha 10 vagas. Os 10 primeiros médicos que acessarem e atenderem aqueles requisitos de apresentar aquelas informações vão consumir aquele número de unidades e essa cidade não aparecerá mais para o 11º. Os profissionais do Mais Médicos recebem uma bolsa formação, que atualmente está no valor de quase R$12.000, e uma ajuda de custo inicial que gira em torno de R$10 e R$30.000 para deslocamento. A moradia e a alimentação são custeadas pelas prefeituras. E desde 2017, as bolsas e os auxílios têm sido reajustados anualmente. O governo explicou que os brasileiros com CRM poderão preencher as vagas, independentemente de terem passado pelo Revalida, uma prova do Ministério da Educação que reconhece o diploma médico. Independente do Revalida neste momento, o que eu quero dizer é: nós receberemos os médicos brasileiros com CRM, brasileiros e estrangeiros formados em medicina sem CRM. O próximo passo é saber qual será o período do Revalida para que eles possam ter um CRM. Para que ele possa exercer a profissão em qualquer lugar do Brasil sem o programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos foi criado em 2013 com a intenção de ampliar a atenção básica em regiões com carência desses profissionais e já levou assistência a cerca de 63 milhões de brasileiros. A cooperação feita com a OPAS se deu pela dificuldade de preencher as vagas em algumas regiões mais vulneráveis. A Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, emitiu uma nota alertando para as repercussões da saída dos cubanos e sugerindo a adoção de algumas medidas, entre elas a implantação de uma proposta de carreira pública para os profissionais de saúde que optarem pela dedicação ao SUS, incorporando a valorização de períodos de atuação em áreas de difícil acesso ou alta vulnerabilidade social. Na coletiva, o governo assegurou que essa é apenas uma medida de urgência e esclareceu que a retirada dos médicos cubanos já vem acontecendo desde 2016, pois o objetivo é dar preferência aos brasileiros. É o que consta da lei. Então, como essa é uma decisão que foi comunicada pelo governo cubano
à OPAS, não foi comunicada ao Brasil, foi comunicada à OPAS. E a OPAS nos comunicou na quarta-feira passada, então essa é uma decisão unilateral. E sendo assim, ao governo brasileiro só resta substituir o médico cubano. E ao governo cubano a responsabilidade de levar de volta os seus médicos que estão no Brasil. A pauta agora é envelhecimento saudável. Em um país onde pagar por saúde privada é cada vez mais caro, os idosos têm usado cada vez mais a rede pública. O ELSE, Estudo Longitudinal de Saúde dos Idosos Brasileiros, mostrou que 75% deles utilizam exclusivamente o SUS para manter a saúde em dia. E a maioria aprova o sistema. A maioria dos idosos brasileiros depende exclusivamente do SUS. A notícia pode ser boa ou ruim, a depender da perspectiva em que se avalia. É o que respondem os especialistas. Aponta, em primeiro lugar, para a importância que o SUS possui na promoção da saúde no envelhecimento, né? Afinal, a gente tem uma população que vem vivendo mais e melhor, né? Vem usufruindo de uma rede de saúde instalada, vem sendo acompanhada, né, pela estratégia de saúde da família principalmente, e o resultado desse trabalho é esse dado, né, que a pesquisa apurou. Na saúde pública, a maioria dos idosos são acompanhados por equipes de saúde da família, que os assistem através da atenção básica. E essa assistência é importante porque pode servir como prevenção de agravos comuns nessa fase, principalmente em relação às doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão. E é aqui que entra a principal questão. A população está envelhecendo, mas as políticas que impactam na promoção dessa atenção básica não têm recebido o investimento proporcional ao crescimento da demanda. A gente vem experimentando um aumento da longevidade na população brasileira, né? Isso também é decorrente, né, da implantação, né, de políticas bem-sucedidas de proteção social, o que inclui assistência social, previdência social e também acesso à saúde pública. E se esse tripé ele é modificado, se o acesso a esse tipo de cobertura ele é mais dificultado, isso vai ter uma repercussão na qualidade de vida e também na duração da vida das pessoas. A pesquisadora Dália Romero afirma que já existem estudos apontando que a principal questão que afeta o envelhecimento é a falta de uma rede de ajuda e o desamparo no momento de necessidade. Por isso é importante que o Estado continue a fortalecer políticas que garantam que o idoso não se isole ou que não procure assistência apenas quando surgir algum problema mais complexo. O idoso sentir que tem uma companhia, periodicamente chega alguém a casa, que descobre com antecedência o problema, que fala com ele, temos pesquisa, especialmente da Inglaterra, que eles têm vários estudos de corte e tem um sistema universal também, que eles vão mostrar que o isolamento é o grande problema no envelhecimento. Na avaliação do pesquisador Daniel Groisman, o país está passando por um momento de mudança de paradigma nas políticas. Reformas que foram feitas na Previdência, no trabalho e na atenção básica, por exemplo, estão colocando nas mãos de cada indivíduo a responsabilidade de envelhecer com dignidade e bem-estar. Uma responsabilidade que passa a ser cada vez menos do Estado. A questão principal é que esse tipo de mudança, que é uma mudança de paradigma, ela pode demorar muitas décadas ou muitas gerações para ser bem-sucedida, né? E tem um enorme contingente de pessoas que pode ficar desassistido no meio do caminho. A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, acaba de lançar um site sobre medicina e avanços tecnológicos. A plataforma reúne pesquisas, artigos, boletins e mídias que abordam questões sobre como a inovação tecnológica impacta na medicina do futuro.
A intenção é saber como a saúde pode lidar com essas novas práticas sem impactar negativamente a relação entre o médico e o paciente. Uma plataforma digital conduzida por professores, pesquisadores e pós-graduandos em saúde e que fale sobre a prática médica e as transformações trazidas com as inovações tecnológicas. Esse é o Observatório da Medicina, uma iniciativa idealizada pelo médico Luiz Viana. A gente pretende justamente observar e comentar e trabalhar sobre fatos da medicina contemporânea, transformações que estão surgindo dentro de um contexto maior que seria a saúde do nosso país. De que forma programas informatizados podem interferir diretamente na prática e abordagem médica? Como os novos dispositivos eletrônicos agem no monitoramento da saúde dos pacientes? Esses são alguns dos exemplos de discussões que os artigos e as pesquisas da plataforma irão trazer. Nós, médicos doutorandos daqui, viemos mais do ambiente hospitalar e percebemos que há muito que ver, e isso o mercado parece que vem dominando, que é a chegada dessa high-tech, né, dessa revolução tecnológica ligada à informação, né, à tecnologia de informação, no ambiente hospitalar, da medicina da atenção terciária. E pelo menos eu e o grupo, a gente não está percebendo que existe essa visão aqui dentro disso que está chegando, e a gente acha que isso é muito importante, né? Que alguém olhe também para esses novos fatos, porque o previsto é que vai haver uma transformação muito grande na prática médica e, obviamente, na atenção que é dada do paciente, o usuário do sistema. O site vai dar um olhar acadêmico sobre essas questões e será voltado para médicos, estudantes e também usuários do sistema de saúde atentos à medicina do futuro. Na avaliação de Luiz Viana, é crescente a preocupação com a ética e a perda da autonomia profissional em tempos de transformações políticas e, consequentemente, mercadológicas. Há um interesse que a gente já denota assim, no próprio sistema que controla isso tudo, de assumir, vamos dizer, o comando das decisões clínicas. Isso é que nos preocupa, né? E a gente quer, pelo menos, retratar isso de uma forma mais clara. A gente já percebe isso na medicina de mercado, chegando, obviamente, do primeiro mundo, mais para frente dos Estados Unidos, chegando aos hospitais brasileiros. E a gente acha que isso é uma coisa de questão de tempo, que também chega ao sistema de saúde todo. E assim a gente encerra o programa de hoje. Na próxima edição, você já sabe, a gente volta com outros assuntos que estão em pauta na saúde. Até lá!